Olá, bem-vindo, bem-vinda. Hoje vamos falar acerca da avaliação da formação em e-learning. De uma forma muito sistemática, vamos falar de tipos de avaliação à distância, das técnicas de avaliação que podem ser utilizadas, das estratégias de avaliação e, por fim, um quarto subtema das ferramentas de avaliação que estão ao dispor do e-formador. Quanto aos tipos de avaliação à distância, podemos subdividir em três tipos: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. A avaliação diagnóstica, também conhecida como pré-avaliação, é usada no início da formação e tem como objetivo medir ou avaliar o nível de conhecimento dos e-formandos. O e-formador fica com a noção do nível de conhecimentos do grupo e, desta forma, consegue adaptar e nivelar a formação em função dos conhecimentos dos e-formandos. A avaliação formativa realiza-se ao longo da formação e tem a função de apoiar os e-formandos na aprendizagem. Compete ao e-formador a observação e recolha de evidências no sentido de conseguir corrigir e esclarecer dúvidas e erros dos e-formandos. Visando a eficiência de um processo formativo, está centrada nos processos e nas atividades de formação. Tem como função regular e facilitar a aprendizagem, permitindo ao e-formador ajustar ou reorientar as estratégias pedagógicas. E, por fim, temos a avaliação sumativa. Surge no final da formação, funcionando como um balanço de aprendizagem. Visa determinar se os objetivos da formação foram atingidos, efetuando-se assim um juízo de valor que permitirá verificar e certificar. Um dos instrumentos mais utilizados é a resolução dos testes online. À semelhança do regime presencial, nem sempre são do agrado dos e-formandos. No entanto, conferem à formação uma marca de credibilidade diferente do que teria se não existisse este instrumento de avaliação. A hipótese da criação destes instrumentos nas plataformas facilita bastante a sua realização e, se forem devidamente parametrizados, são de alto valor para os e-formandos, dados que podem utilizar sistemas de correção automática e de imediato conhecer o resultado. Para além da avaliação da aprendizagem num sistema de formação em e-learning, é também importante que seja realizada a avaliação sistémica, dando especial atenção à avaliação da reação à satisfação dos e-formandos, que se pretende que seja positiva, bem como a avaliação do impacto da formação, a fim de aferir em que medida os saberes adquiridos ou desenvolvidos produziram efeitos ao nível de um posto de trabalho específico ou em outros contextos de vida. Ou seja, podemos dizer que a avaliação sistémica tem como objetivo conhecer quais os pontos críticos, bem como as oportunidades de melhoria. Passemos às técnicas de avaliação. As técnicas de avaliação são opções metodicamente escolhidas para fornecerem dados que permitam medir a aprendizagem do e-formando. Estas técnicas podem ser observação, inquirição ou medição. É com a técnica da observação que, vendo e ouvindo, observamos as alterações de comportamento do e-formando, podendo registá-las por escrito ou de outra forma. No entanto, há alguns cuidados a ter para que se possa realizar uma observação eficaz. Nunca utilizar o improviso, ou seja, preparar previamente os dados que pretende recolher. Observar diretamente, sem perturbar o e-formando. Ser imparcial e objetivo. Manter o bom senso e a prudência no tratamento dos dados recolhidos. Há que ter em conta a natureza dos formandos, não valorizar os mais comunicativos em prejuízo dos mais reservados. E, por fim, criar instrumentos objetivos para não misturar factos concretos com simples opiniões subjetivas. Durante a técnica da observação, enquanto é formador, poderão ser utilizados alguns instrumentos de apoio, como é exemplo a ficha de observação, a lista de ocorrências ou a escala de classificação. Esta é uma das formas de se obter dados no domínio do saber. É através da técnica da inquirição que recorremos à utilização de perguntas. As perguntas podem ser realizadas de forma oral e ou escrita. Caso se opte pela formulação de perguntas via oral, há alguns cuidados a ter em conta. Em primeiro lugar, elaborar previamente uma lista de perguntas objetivas e representativas dos conteúdos. Avaliar o que o e-formante sabe e não pesquisar exaustivamente o que não sabe. Fazer perguntas claras, curtas e utilizar uma linguagem adequada aos e-formandos. Nunca dar pistas para as respostas. E, por fim, as perguntas deverão ser distribuídas por todos os elementos do grupo e assim obter feedback. Por outro lado, a formulação de perguntas por escrito pode ser realizada por duas formas. Através de inquéritos sob a forma de questionário, inventário, escala de atitudes ou sociograma,
ou através de testes, que permitam a produção de respostas abertas, quer sejam curtas ou longas, ou perguntas de resposta fechada, através da utilização de testes de seleção, como é o exemplo dos testes de verdadeiro ou falso, correspondência ou escolha múltipla. Quanto à técnica da medição, consiste em medir determinadas performances de execução do e-formando. É direcionada para a avaliação de tarefas de execução prática. Assim, destina-se a colher dados no domínio psicomotor, tais como tempos de execução, quantidade de trabalho produzido e respeito pelas medidas pré-determinadas, tolerâncias ou normas. De uma forma geral, quanto às técnicas de avaliação, podemos dizer que não há receitas. Cada técnica e cada instrumento têm aplicações específicas em função do que se pretende medir. As estratégias de avaliação consistem em definir a forma como vão ser analisados e avaliados os conhecimentos ou os critérios de progressão do e-formando. Falaremos de 3 estratégias que poderão ser utilizadas: a avaliação por pares, a autoavaliação e a heteroavaliação. A avaliação por pares é a avaliação feita pelo e-formador e entre os e-formandos em pares ou em pequenos grupos e que permite a autoavaliação e a heteroavaliação. Os formandos, em pares ou em pequenos grupos, elaboram um relatório tendo por base a tarefa exploratória de pesquisa. O e-formador apresenta o tema e lança as questões, fornecendo documentos e sites para os e-formandos pesquisarem. Os e-formandos confrontam as suas opiniões e as mesmas com a informação disponibilizada pelo e-formador, de forma a chegarem a um consenso sobre os resultados a apresentar no relatório. O relatório pode ter o formato de um mapa de conceitos, um esquema, desenhos em papel, um texto que deve ser fotografado e ou disponibilizado na zona de trabalho em comum. Para partilhar este documento entre o e-formador e os e-formandos, pode ser utilizado como ferramenta, por exemplo, o Google Docs ou o Word Online, o Padlet, o Popplet, e neste documento partilhado o e-formador lança o desafio, criar diferentes espaços para os vários e-formandos, pares ou grupos. Neste documento partilhado, os e-formandos começam a trabalhar utilizando uma ferramenta de videochamada conjunta, o Zoom, o Webex, Skype, para o trabalho de discussão com o apoio síncrono do e-formador. Usualmente, as normas de avaliação são rigor científico e lexical, é muito rigoroso na utilização de conceitos, utiliza um léxico diversificado ao nível da terminologia científica utilizada, é adaptada à faixa etária em causa, a utilização de fontes, recorre a fontes muito diversificadas, referenciando-as corretamente, clareza na apresentação, capacidade argumentativa na fase da apresentação do trabalho e da discussão, a qualidade do trabalho de grupo, cada um dos membros colabora sempre de forma positiva, respeita-se as opiniões dos outros, há altos níveis de colaboração entre os elementos do grupo. Isto são exemplos, entre outros critérios, que podem ser definidos para avaliação. A estratégia de autoavaliação é um processo de autorregulação dado ser interno ao próprio e-formando, através do qual o próprio se consciencializa da sua atividade cognitiva, pois autoavaliar-se é olhar crítica e conscientemente para o que se faz e enquanto se faz. Para desenvolver a capacidade de autoavaliação, o e-formando deverá ser capaz de fazer um balanço sobre o que fez e o que era esperado que fizesse. Deverá ser capaz de redefinir um conjunto de ações para se aproximar do que é esperado e construir uma narrativa fundamentada em que se explicite o estado inicial, o percurso da aprendizagem e o presente. É muito importante que neste processo de autorregulação e de definição de ações, que não seja feita apenas pelo próprio e-formando, sendo necessário o feedback do e-formador e dos colegas, que devem orientar e aconselhar para que se ultrapassem dificuldades e se continue a aprendizagem. Os e-formadores podem utilizar como estratégias para desenvolver este processo a abordagem positiva ao erro, questionar, explicar os critérios de avaliação ou recurso a instrumentos alternativos como os portfólios. Ao pensar sobre o que faz, o e-formando reflete acerca da razão pelo qual o fez e do caminho que está a seguir, de modo a conseguir cumprir os critérios da avaliação que foram estabelecidos, gerindo os seus projetos, os progressos e as estratégias. É de extrema importância que o formador tenha em consideração os de autoavaliação do e-formando, sendo este um complemento eficaz dos testes e da sua própria avaliação. Ao envolver os e-formandos nos processos de avaliação, o e-formador concede-lhes uma maior responsabilidade para encaminharem as suas próprias aprendizagens, levando-os a desenvolver comportamentos de autorregulação e, ao mesmo tempo, capacidades individuais como a reflexão crítica, a autonomia, a argumentação e a autoestima. Acredita-se que um e-formando que se autoavalia regularmente torna-se não só mais consciente e envolvido na aprendizagem, como também um cidadão mais responsável e interveniente. A heteroavaliação consiste na apreciação feita pelo e-formador sobre o trabalho desenvolvido por um e-formando.
Esta estratégia de avaliação tem tido algumas críticas por, no conceito da heteroavaliação, se perder facilmente a esfera do desenvolvimento das aprendizagens, do esforço e do empenho que o e-formando demonstra durante o período letivo. Muitas vezes cinge-se erradamente ao cálculo da média dos resultados obtidos em situação de exame escrito, excluindo assim o progresso e a evolução positiva do e-formando no caminho das aprendizagens. Este tipo de avaliação limitava-se a um conceito mensurável, onde o instrumento mestre eram os testes escritos, que permitiam o rigor e a isenção na ponderação final das aprendizagens dos e-formandos. Progressivamente, entendeu-se que os elementos em consideração para a avaliação deveriam ser diversificados, adaptados e focados nas competências e não só saber. A progressão deverá ser registada e comunicada pelo e-formador, que é também o mentor e o promotor da autoconsciencialização do e-formando sobre as aprendizagens adquiridas ou as que devem ser continuadas a trabalhar. Falemos agora de ferramentas de avaliação. Na avaliação da formação à distância, de acordo com alguns autores, deve ter-se em consideração três aspectos. A presença cognitiva, que consiste na capacidade dos e-formandos construírem e confirmarem significados através da reflexão e do discurso numa comunidade crítica de inquirição. A presença social, que consiste na capacidade dos e-formandos projetarem social e emocionalmente enquanto pessoas reais através dos meios de comunicação utilizados. E a presença de ensino, na qual é considerada o desenho, a facilitação e a orientação dos processos cognitivos e sociais no sentido de alcançar resultados de aprendizagem. A formação online não pode ser pensada apenas como uma questão de tecnologias e de meios de comunicação mais sofisticados. Tal concepção constitui um erro de perspectiva, acabando por desperdiçar o elemento que revolucionou as práticas e as metodologias de educação, o grupo de aprendizagem. Avaliar online significa construir estratégias de avaliação para cursos online e implica tirar partido das interfaces e promover uma avaliação mediadora e libertadora recorrendo a algumas ferramentas como o fórum, o chat, o portfólio ou o wiki. Estas ferramentas estão disponíveis na maioria das plataformas de aprendizagem online, por exemplo, no Moodle, Blackboard ou WebCT, entre outros. São vários os exemplos das ferramentas de avaliação online tradicionais, a serem utilizados conforme sejam sessões assíncronas ou sessões síncronas. Vamos de seguida conhecer algumas. Comecemos pelas ferramentas para as sessões assíncronas, como é o caso do fórum. O fórum pode ser considerado uma interface de grande valia no processo da avaliação. Permite ao e-formador analisar a qualidade das contribuições do e-formando. Possibilita também a avaliação da autonomia, da participação, da colaboração e interação. O e-formador fica com um bom instrumento de avaliação onde consegue perceber o contributo dos e-formandos, através do número de mensagens, o tempo que passa no fórum, a coerência do discurso, o nível de interesse e a qualidade do conteúdo, entre outros. Outra ferramenta ao dispor do e-formador para as sessões assíncronas são os questionários online. Os questionários online são gerados pelas plataformas de apoio ao e-learning e são uma forma de validação de conhecimentos. Podemos dizer que são a ferramenta de avaliação mais próxima do teste de avaliação na formação presencial. Outra ferramenta que pode ser utilizada numa sessão assíncrona é o portfólio digital. Este possibilita a avaliação diagnóstica e contínua da aprendizagem. A diversidade de materiais apresentados num e-portfólio permite identificar diferentes aprendizagens, conceitos, procedimentos e atitudes, proporcionando uma visão mais ampla e profunda sobre o que o e-formando sabe e o que pode fazer com as suas competências. Atualmente, existe já disponível um módulo de e-portfólios desenvolvido especificamente para o Moodle. Outra ferramenta que pode ser utilizada a quando das sessões assíncronas são os blogs e wikis. A tecnologia atual permite a publicação de conteúdos de forma muito fácil em blogs e wikis. Permite desenvolver competências de trabalho colaborativo e, ao mesmo tempo, o registro e a avaliação de cada e-formando. Incentiva a partilha, a participação, ao debate e o desenvolvimento de competências interpares que o e-formador deve aproveitar para uma avaliação mais eficaz. A Wiki propicia uma escrita colaborativa e de partilha sobre um determinado tema, possibilitando a construção de uma enciclopédia de conhecimentos. Por outro lado,
Os blogs podem funcionar como um diário de bordo do e-formando, onde este desenvolve informações e reflexões sobre os conhecimentos adquiridos. Esta ferramenta facilita a avaliação contínua e processual da aprendizagem do e-formando. Os comentários aos trabalhos dos colegas permitem aferir a compreensão, o conhecimento e a sua capacidade crítica. Também os diários de aprendizagem podem ser consideradas ferramentas a quando de sessões assíncronas. Os diários de aprendizagem podem semelhar-se aos fóruns em termos de função, mas diferem substancialmente na forma. O ponto de partida consiste numa nota sugerida pelo e-formador, iniciando uma entrada no diário e despoltando a discussão. É colocado um tópico para discussão e pede-se aos participantes que escrevam as suas ideias relativas ao assunto. Aqui, perguntar é a chave. Por fim, falamos como exemplo de ferramentas de sessões assíncronas as reflexões críticas. As reflexões críticas constituem outro instrumento de avaliação, já que permitem obter de forma mais ou menos livre opiniões concretas sobre determinadas etapas do curso, podendo o formador propor uma estrutura de reflexão que obriga à menção das etapas e dos conteúdos mais importantes. Falemos agora de um exemplo de ferramentas para as sessões síncronas, como é a sala de chat ou videoconferência. As salas de chat ou sistemas de conversação por texto podem ser complementadas com a voz e a imagem dos participantes, passando a ser videoconferências. Esta ferramenta permite o planeamento de discussões de temas, permite o esclarecimento de dúvidas, a coordenação e distribuição de tarefas ou ser apenas um espaço de sociabilização. Contribui ainda para o melhor conhecimento do perfil de cada formando. O recurso a estas ferramentas permite ao e-formador a observação do discurso dos e-formandos, ajudando na construção do seu perfil, sendo validado pela coerência do discurso, a espontaneidade e a formalidade ou informalidade com que se expressam. O comportamento, o vocabulário e os conceitos revelados pelo e-formando são uma espécie de impressão digital de cada um, fácil de verificar. Em tom de conclusão, podemos dizer que qualquer que seja o momento de avaliação, a técnica utilizada, a estratégia escolhida, devemos ter sempre em mente que o processo de avaliação deve ser um processo transparente, credível e reconhecido por todos os intervenientes. A integração de novas técnicas e fontes de informação deve permitir que a avaliação das aprendizagens online seja cada vez mais eficaz. Avaliar não pode confundir-se com classificar. É esta a máxima que a avaliação das aprendizagens deve honrar, embora as tarefas associadas à avaliação não sejam simples. Contudo, apesar de avaliar ser um processo dinâmico, com ajustes cíclicos e sistemáticos, logo complexo, não pode ser um processo complicado. Reforçamos que a transparência do processo, a credibilidade que os intervenientes devem reconhecer ao processo e a integração de novas técnicas e fontes de informação faz com que a avaliação das aprendizagens online se manifeste eficaz, justa e oportuna.